Obrigada, meninas. Tô muito feliz de estar aqui, muito ansiosa, né? Eu sou uma pessoa bem ansiosa, bem quietinha, na verdade, também. Sou curitibana, curitibana fala pouco, né? Mas estava sempre ligada todos os dias com vocês aqui e muito feliz pelo convite, né? A Ju Lazarotto que me convidou, a Jennifer veio reforçar o convite, então fico muito feliz de poder estar esse momento com vocês. E sempre assim, num momento tão intimista, a gente quer começar fazendo uma oração, né? E esse modo virtual hoje, a gente não pode se abraçar, a gente não pode dar as mãos para fazer oração, mas acho que a gente pode se abraçar, né? Colocar a mão no nosso coração e assim pedir a vinda do Espírito Santo mesmo sobre nós, esse momento, né? Agradecer a cada mulher que está aqui, né? Que Cristo possa agir, que o Espírito Santo sopre sobre todos os nossos corações e eu possa tocar pelo menos um coração essa noite, já ficarei muito, muito, muito feliz, né? Então, sou uma filha muito amada de Cristo, né? Meu nome é Ana Carolina Duarte. É, eu sou adoradora de Cristo Eucarístico mesmo. E eu falo do meu Deus com muita facilidade, sem medo, sem preconceito, né? E sou uma guerreira. Eu estava pensando assim, nesse momento, nesse chá do amor, é uma oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, né? Que eu nunca parei para falar da minha história para um público assim, né? 36 mulheres nessa sala hoje. E a minha luta vem desde o ventre da minha mãe, né? Minha mãe foi mãe solteira, ela veio para Curitiba sozinha, para uma casa de mães solteiras na época, isso aí é 40 anos atrás, né? E ela poderia estar nessa casa até ela me ter, até a gestação findar, até ela, né, parir, né? A partir daí ela tinha que sair da casa, ou ela até poderia continuar na casa, mas ela teria que me doar, né? Ela não poderia ficar comigo. Então, imagine o sofrimento da minha mãe, a gestação inteira até ela me ter, e assim, foi no limite, né? Foi emoção até o último dia antes dela ser mandada embora ou ter que fazer a doação mesmo, né? E uma família aceitou a minha mãe com criança para trabalhar e a gente foi morar, né? Então, desde essa família a gente ficou 2 anos, até meus 2 anos. Não foi muito fácil para minha mãe, né? A se submeter a tudo, maus tratos mesmo. E daí, a partir daí, a gente foi para uma outra família. Então, eu vivi num quarto, eu cresci num quarto de empregada até meus 7 anos de idade, né? A partir daí, minha mãe foi morar junto com meu padrasto na época, e isso até a minha adolescência, mais ou menos, né? E a partir da minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo, quando era permitido ainda. E eu gosto de falar até que meus 13, meus 14 anos eu comecei a trabalhar. E uma coisa que marcou muito na minha vida que foi que eu que comprei a primeira televisão colorida para minha família, né? A gente não tinha telefone, não tinha carro em casa e nem TV colorida, tinha uma TV preta e branca, né? Então, com o meu trabalho já daquela época, eu já consegui comprar uma uma TV colorida para minha família. E daí, 14 para 15 anos, já ia entrar no Cefet, ia para o ensino médio, e eu fui atrás das minhas amigas para fazer um concurso para o Cefet, passei, fiz o curso lá de técnico em edificações. Eu sou muito grata, porque foi esse período que eu me formei mesmo lá e me sustentou até 2, 3 anos atrás, né? Foi técnico em edificações pedreira, que a gente fala, né? Trabalhei com construção civil, foi que me sustentou. Foi lá que eu conheci o pai do meu filho, né? Meu primeiro namorado, gente, namorei 1 ano, perdi a virgindade em 1 mês, eu ficava grávida, né? E isso para mim foi minha primeira frustração comigo mesmo, porque meu projeto era sempre que estudar, trabalhar, comprar meu apartamento, casar e depois ter filho. Eu inverti a história, né? Então, eu tive meu filho, fui morar com o pai dele, tive uma relação abusiva, né? Quando a gente teve abertura para falar sobre isso aqui. E morei, porque nós tínhamos uma diferença muito grande de classe social e, e por gêneros mesmo. Fiquei aí até meus 23 anos casada, daí decidi separar. E esses traumas aí foram para o resto da vida, né? Que a gente traz, lógico que foi tratando isso, mas
ele conseguiu, na época, me convencer de que eu não tinha capacidade de criar meu filho, que eu não tinha condições de criar meu filho. E depois fui morar com a minha mãe de novo e estava estudando, porque tinha conseguido uma bolsa para fazer arquitetura. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e ainda fazia as visitas para o meu filho, ia buscar ele na escola, fazia um lanche com ele, levava ele para casa, isso tudo de ônibus na época, porque ele, né, fazia de tudo para sacanear, mas enfim, não é sofrimento que eu quero falar, né? E daí, passando tudo isso, fiz tratamento psicológico, lógico, né, para ajudar, e tive força de entrar na justiça para pedir a guarda do meu filho 100%. E a partir daí aconteceram um monte de coisa. Daí veio segundo, acho que o primeiro maior momento terrível da minha vida, que foi a perca da minha irmã e tudo isso. Minha irmã foi morta brutalmente. Então a minha família se desestruturou total. A gente só ficou a raiz porque estava enraizado em Deus, que eu falo, e o restante desmoronou, né? E nesse meio tempo, esse meu ex-marido teve tempo aí de comprar meu filho, eu falo com tudo, né, que ele tinha direito, de bens, de viagens e tudo mais. Enfim, passado tudo isso, né, essa fase complicada, eu entrei numa depressão, né, eu aguentei firme no momento, daí depois não aguentava mais, né, acho que o corpo, a mente aí sente. Entrei numa depressão, comecei a fazer tratamentos longos, tinha fibromialgia muito forte, dores fortíssimas. Quem já teve isso, imagina que é como se fosse uma dor de dente constante no corpo inteiro. Eu achava que eu tinha reumatismo na época, fui em 6 reumatologistas e tanta dor que sentia nas minhas mãos, nas minhas juntas, no quadril, era terrível. Mas sempre buscando melhorar na minha vida, sabe? Mesmo depressão, assim, eu estava buscando melhorar. Estudei, fiz faculdade, daí fiz a segunda, interrompi a arquitetura porque eu perdi a bolsa. Eu refiz uma faculdade, daí refiz a inscrição, que eu falo que eu não sou petista, mas o PT no momento lá me deu o ProUni, né? Eu pude ser uma bolsa de 100% cursar o curso de contabilidade. E com isso, eu falo assim, até quanto eu era esforçada para estudar, né? Que eu me formei como melhor aluna do ano e do curso daquele ano e nunca atuei na área, né? Porque era R$ 600 a estágio, né? Eu não tinha como pagar R$ 600, viver com R$ 600, né? Então eu mantive na área de construção civil. Isso foi até 2018. E no finalzinho de 2017, eu falei assim, eu não aguento mais, né? Eu já estava com muitas dores, estava tomando sempre remédio, remédio, e nada de melhorar. Eu já tinha me isolado das pessoas, dos meus amigos, estava só em casa, engordando, né? Sentindo super mal. E a partir daí, quero colocar aqui, esqueci de colocar a apresentação para vocês verem. Só um pouquinho. Aqui é um pouquinho. Então, vocês estão vendo a apresentação? Então, tá. Então, aqui um pouquinho, né, do meu filho, eu era bem pedreira mesmo, ia nas obras, me formei, então, com contabilidade, e isso foi uma vitória para minha família, né, porque a gente não tinha nenhuma formação. E daí, em 2017, final de 2018, pedi ajuda para uma amiga minha, falei, Liane, preciso fazer alguma coisa, será que eu tomo algumas injeções para diminuir esse meu peso aqui? Ela falou assim, vai no espaço de vida saudável, que você vai se sentir bem, você precisa interagir com as pessoas e falar para você que eu odiei aquilo, porque tinha muita gente feliz naquele lugar, e felicidade também incomoda, né? Quando a gente está depressivo, a gente está mal, felicidade nos incomoda, gente. E daí, mas eu continuei lá porque eu queria melhorar mesmo, e falei assim, deixa eu investigar isso aqui, porque são os produtos, né? É uma suplementação da Herbalife, para quem não conhece, né? E deixa eu conhecer um pouquinho mais, entender se isso aqui não é remédio mesmo. Eu fui atrás e até aconselho vocês para tudo. Eu sou muito curiosa de tudo. Quando eu duvido, eu vou atrás de fontes seguras para nos informar realmente o que estão nos passando, né? Que a gente não prejulgue as coisas, né? Não tenha o preconceito de ouvir falar sem realmente investigar o que é aquilo, né?
não só para relação à suplementação, mas em relação realmente a tudo na nossa vida, né? A gente tem que, quando a gente está com dúvida, tem que buscar informação, tem que se informar. E eu fui nos médicos também, perguntava se podia e tal. E falou, não, tranquilo. E eu comecei a utilizar, mesmo sem acreditar muito no poder da nutrição, né? Porque a Herbalife é uma empresa de nutrição celular, não é uma empresa de emagrecimento. Ela é conhecida como empresa de emagrecimento porque a grande população está obesa, tá? Mas é uma empresa de nutrição. E, gente, foi incrível o que aconteceu. Em 6 meses, tudo mudou, né? Eu tenho uma foto aqui. Essa aqui é uma foto minha no começo. Eu cheguei a 80 quilos, né? Em 6 meses, mudou não só a minha forma física, mas a minha maneira de falar, a minha energia. Até as pessoas que elas me perguntavam, Carol, o que você está fazendo? Que você até mudou a tua forma de falar, você está mais alegre. Porque tinha assim, gente, tinha sol, eu estava reclamando, tinha chuva, eu estava reclamando. Sabe aquela pessoa ranzinza? Era isso que eu estava antes, né? Então, em 6 meses, eu continuei nos tratamentos médicos, continuei com a medicação, continuei com terapia, mas em 6 meses os médicos me liberaram de medicamentos que eu utilizava por muito tempo. Eu falo que a suplementação não é remédio, né? É uma nutrição para o nosso corpo, tá? Então, e daí passado depois de um ano, hoje são menos 16 quilos, menos 17 no total, né? E hoje eu acredito sim que eu consigo cheguei nos meus 40 anos, muito melhor que eu estava nos meus 30 e poucos anos de idade. E sei que eu posso ir mais, posso melhorar mais, né? E com isso, daí na metade de 2018, eu fui mandada embora do meu trabalho. Eu nunca tinha sido mandada embora na minha vida. Eu tive apenas 3 empregos e eu troquei porque eu queria melhorar e evoluir. Eu falei, Jesus amado. Eu entrei no banheiro do escritório quando me mandaram embora por questões de economia do mercado. Comecei a chorar, 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 e só vinha uma voz, fique calma, tudo vai ficar bem. Vinha uma voz, eu nem posso falar muito que eu me emociono. E a partir daí, a minha coach, né, que me acompanhou, ela me fez uma proposta, se eu não gostaria de ter aumentar os meus ganhos, se eu não gostaria de empreender. E eu nunca tinha pensado em empreender, né? Aqui no nosso grupo nós somos um monte de empreendedoras. E a partir daí, eu falei, sabe o quê? Eu acho que seria uma boa, né, nesse momento, porque eu nunca sairia de um trabalho para empreender. Porque a gente sabe que no Brasil, para empreender, é trash, né, gente? Não é fácil. E eu comecei a empreender e eu comecei a estudar, porque eu sempre gosto de estudar muito, e eu não queria ser vendedora de shake, eu não queria ser vendedora, né? Eu queria ser uma profissional, como eu tive um apoio que acompanhasse as pessoas realmente. Então, eu fui fazer cursos e mais cursos para eu aprender, né? Tanto que nós temos dentro da empresa também, nós temos até um prêmio Nobel de medicina, e ele esteve no Brasil, a gente teve curso com ele. Então, eu sempre buscando evoluir. Então, gente, eu estou no caminho, né? Eu falo que eu tô no caminho, sou peixe pequeno nesse mar grande, mas eu quero me tornar aí um tubarão dos mares, né? Então, eu vou buscando sempre mais informação e buscar atender cada vez mais e melhor os meus clientes, né? Porque a satisfação maior é ter o retorno deles, né? E aqui com isso, com os treinamentos, essa empresa me proporcionou também esse desenvolvimento pessoal, né? Essa busca de melhoria contínua também, e sempre aperfeiçoar e buscar, como não foi Raquel, esqueci o nome dela, foi anteontem, que fala que a gente tem que ter a missão, a visão, né? A gente tem que ter o nosso propósito de vida, né? Então, aqui eu coloquei para vocês verem um pouquinho a minha foto, porque foi meu primeiro espaço de vida saudável, meu empreendimento com meus clientes. Eu mesmo fui lá, pintei tudo, montei tudo. A minha família, que eu amo muito de paixão, então são o meu porquê da minha vida, né? É, os meus animais, a minha mãe, meus sobrinhos, a minha irmã que faleceu. Então, eu quero honrar tudo isso para eles. E eu sei que Deus fez a gente para prosperar nessa vida. Não foi só sofrimento, né? Sofrimento fica para trás e a gente supera e a gente pode realmente fazer. Eu enxergo que a gente pode fazer um mundo melhor, mais saudável, mais feliz, né?
E aqui eu coloco para vocês que a gente deve cuidar do nosso corpo, porque é o único lugar que a gente tem para viver. É o nosso corpo, é o nosso templo sagrado. Porque eu sempre cuidei muito do meu espírito, né? Sempre cuidei muito da minha parte que foi importante para superar todas as fases difíceis da minha vida. Mas eu falei assim, gente, preciso cuidar do meu corpo, né? Cristo vive em nós, né? Então a gente precisa cuidar do nosso tempo sagrado também. Eu posso mudar de trabalho, posso mudar de cidade, de país, posso mudar de marido, mas o meu corpo eu vou levar para o resto da vida. E eu quero viver muito, né? Quero viver muito. Antes a gente chegava numa fase da vida, que nem nos meus 40 anos, né? Antes, 40 anos seria, digamos, o topo, né? A gente está numa subida, chegou nos 40, começa a descida, né? Mas hoje não, hoje a gente tem uma perspectiva de vida muito grande, né? Viver mais, só que temos que viver melhor, né? Até uma pergunta que eu faço para vocês, eu não consigo ver vocês aqui agora, não aparece todas para mim, mas assim, quem gostaria de envelhecer, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês, né? É assim, se levantar a mão, quantos gostariam, né? Quantos vão escrever no chat, eu gostaria de envelhecer, né? É a minoria, gente. E por que que as pessoas não querem, né? Eu falo assim, até eu falo muito nas minhas palestras disso. Você quer dar uma morridinha no meio do caminho, então você não quer envelhecer, porque todos nós vamos envelhecer, né? Por que que as pessoas não querem envelhecer? Porque as pessoas remetem o que é velhice? A doença, a dependência, a remédios, a falta de autonomia, né? Então é uma imagem negativa que nós temos da melhor idade, né? Então, a gente pode realmente hoje construir o nosso corpo, construir a nossa saúde para o futuro, né? Para o futuro. E é aí que eu vou falar para vocês a importância da alimentação saudável e também da suplementação, que vocês vão entender o porquê, né? Que a gente precisa realmente suplementar o nosso corpo, tá? A alimentação tradicional não dá conta, gente. Olha só, bem-estar e estilo de vida saudável é o nosso tema, né? O que que é o bem-estar para cada uma de nós? Pode ser interpretado de maneiras diferentes. Pode ser boa saúde, pode ser uma boa forma, né? Pode ter hábitos saudáveis, estar em equilíbrio emocional, né? O mental com o espiritual, ter disposição para desfrutar as felicidades e a prosperidade que a gente busca. E quais são os fatores que hoje afetam o nosso bem-estar? Estresse, fadiga física e mental é um dos fatores que influencia negativamente. E acreditem, né? É a parte do nosso solo, a poluição, né? Nosso solo pobre de nutrientes produz colheitas fracas, gente. A nossa nutrição hoje, os nossos alimentos não são iguais como antes, né? Até quem viveu no interior, ou quem tinha horta em casa, sabe a diferença do sabor, horta, ou, né, árvores frutíferas? Sabe a diferença do valor e do sabor de um alimento que é natural e do que é hoje, né? Então, até um exemplo, nós somos uma população muito gigante. Então, para produzir muita comida, eles nem deixam o solo se recuperar, né? E é produtos químicos atrás de produtos químicos, né? Então, por exemplo, hoje, tudo sai verde da terra para no, chegar no mercado, na frutaria, para daí amadurecer, né? E a natureza é tão perfeita, gente, que ela só tira os nutrientes da terra a partir da fase do amadurecimento. Então, o que a gente, o nutriente mesmo, vitaminas e sais minerais, só puxa nesse momento. Então, a gente acaba não tendo isso, né, nos nossos alimentos de hoje. E olha, isso aqui é um dado importante que eu acho bem legal. Está desatualizado, infelizmente. Hoje, cada um de nós consome, em média, 5 litros, que tá, hoje é mais do que isso. Imagina uma garrafa de água de 5 litros borrifada sobre nossos alimentos. A gente consome isso anualmente, né? Dentro dos nossos alimentos. Então, porque não é todo mundo que consegue ter alimentos orgânicos, né? E a gente fala, nossa, que evolução que nós estamos hoje. No passado, né? Qual que é a evolução do homem, né? A gente tinha ali alimentos saudáveis, andávamos mais, caminhávamos mais, tinha mais tempo livre. Hoje é todo mundo estressado, todo mundo pilhado, alimentação rápida, fast food para lá e para cá, né? Muito sal, muita gordura, excesso de trabalho e sedentarismo. Isso tudo gerou, né? Então eu vejo que as minhas doenças vieram muito disso, né? Então aqui, ó, os excessos que nós vivemos hoje, né? Muita comida pronta,
muito fast food, porque a gente não tem tempo mais hoje. Então, o que é rápido, a gente é pegar o sanduíche que está pronto na padaria, no McDonald's da vida, né? E falta os nutrientes corretos para o nosso corpo. E olha que é a consequência de uma má nutrição. Então, tentem ler ali, ó, ver se ó, alguém, acho que todas nós, um dos sintomas aqui nós temos, né? Algum dos sintomas a gente sente, né? Algum desses, alguém já sentiu isso, já passou por É, isso. ô Carol, é preocupante quando a gente tem mais de 10? É reversível, Raquel, é reversível. Não, a gente tem, eu faço avaliação com as pessoas, eu procuro saber da saúde e depois eu vou explicando o que a gente pode fazer para melhorar isso. Mas assim, a gente se preocupa, né? É bom analisar isso, né? O que a gente pode, né? Qual que é o nosso mal-estar, né? O nosso sobrepeso vem por quê, né? Também. E olha só, 70% das doenças do planeta são causadas pela má nutrição, pela comida errada que a gente coloca na boca. Tá? Então, genética, doenças raras, né? Outros problemas a mais, saúde, isso aqui são os 30%, gente. O restante é o nosso hábito, é a nossa alimentação. Para quem é de Curitiba, infelizmente, é uma notícia bem, né? Mas eu acho que não é só Curitiba que acontece isso. Vive a epidemia, né? Pandemia, tá pandemia na cabeça. Epidemia da obesidade. E o mais triste, né? O Brasil hoje já é o número um em obesidade infantil, gente. Para daqui deve ter bastante mães, né? Estados Unidos é o primeiro de obesos, né? No mundo, mas o Brasil já está na obesidade infantil, tá ranqueando, tá muito triste esse dado. E um comparativo que a gente faz, né? O seu animal de estimação, para quem tem animal aqui, que a gente teve um dia bem bacana de partilhar os nossos pets, né? Eles comem o mesmo que os nossos filhos, ou que nós mesmos, para quem não tem filho, o que a gente come, o que a gente dá para o nosso cachorro, né? Até quando um cachorro vem perto da mesa que caiu, por exemplo, lá uma vina, salsicha, vina, salsicha, né? Para vocês que são de fora. A gente não deixa o bicho comer, porque faz mal, né? Faz mal pro bicho comer aquilo. E a gente está dando para nós isso. Olha que absurdo, né? E aqui também falo muito da gordura visceral, que é muito diferente, não é só estética, né? Que as pessoas olham muito a estética como lado negativo às vezes, né? Supérfluo, como pessoas, né, que só pensam na beleza, não. A gordura aqui é muito mais do que estética, né? Ela influencia os nossos órgãos, gente. Causa morte, causa infarto, causa AVC, causa trombose, né? Então a gente tem que cuidar de tudo isso, né? Carol do céu, você falou de problema, acho que eu tenho pouco tempo agora para falar da solução, né? A gente fala só de problema, o que a gente faz? Fecha a boca, toma remédio, faz cirurgia, o que a gente faz? Se a gente fechar a boca, se a gente ingerir menos alimentos, e não é déficit calórico, né? Porque a gente fala muito em déficit calórico, mas tem que cuidar, a gente tem que diminuir sim as calorias, mas a gente não pode diminuir os nutrientes do nosso corpo. Se diminui, a nossa carência aumenta. Né? Então, os fatores de equilíbrio, né, de bem-estar, uma alimentação balanceada, hidratar, fazer atividade física, tá? E eu trabalho com 5 pilares, tá? Não só 3 pilares, eu trabalho com 5 pilares do estilo de vida mais saudável e ativo, né? Que inclui alimentação, que inclui hidratação, atividade física, a suplementação, né? O coach, né? O coach individual faz total diferença, porque às vezes a gente sozinho, a gente está empolgado na segunda-feira, na sexta-feira a gente já desanimou, né? E um grupo, gente, grupo de apoio, um grupo, uma tribo. Nós precisamos de uma tribo com a mesma ideia que a nossa, com o mesmo objetivo. Porque eu tenho muitas amigas que adoram beber, adoram comer, eu também adoro isso. Mas se eu estou com o objetivo de emagrecer, se eu estou com o objetivo de melhorar minha saúde, eu tenho que me sintonizar com as pessoas. A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos sintonizadas com pessoas que têm o mesmo objetivo, né? E para a saúde, para a alimentação é a mesma coisa. Não que a gente não vá deixar de conviver, que às vezes é amigo, é família, mas a gente precisa estar conectado com pessoas que busquem o mesmo que nós, né? E nós temos uma pirâmide alimentar, é tudo baseado em pirâmide de alimentos, porque a gente tem que ter equilíbrio nos 5 alimentos, a gente não exclui nada. É proteína, é carboidrato, é fibras, é vitaminas e sais minerais, é gordura boa. E para a gente compor tudo isso, dá trabalho.
dá trabalho, né? A gente tem que estudar os nossos alimentos. A nossa cultura é uma cultura muito do carboidrato, né? É cultural, é cafezinho da manhã com pão e manteiga, é uma bolachinha no meio da manhã, é arroz, feijão, macarrão, batata na hora do almoço. À tarde é mais um bolo na padaria. À noite eu não vou jantar para não engordar, eu vou comer café com pão, né? Então a gente come muito carboidrato de tudo que é tipo. Então a gente precisa aprender, né? A gente deveria ter essa educação na escola, né? E aqui a gente coloca, né? Imagine também se fosse possível a gente facilitar a nossa vida, extrair tudo do melhor, da soja, do leite, das frutas, das hortaliças, das ervas, tudo isso virasse um pó nutricional, né? Que é como que a gente chama? E isso é possível hoje, né? Que nós chamamos que é o nosso pó nutricional da Herbalife, que no Brasil é conhecido como shake, né? Na verdade, é como se fosse uma comida de astronauta. É a comida do futuro. É uma comida desidratada, hidrofilizada, equilibrada, com tudo que a gente precisa, com baixas calorias, tá? Vivo só de shake? Não, gente. A gente vive de pratos coloridos, a gente explica tudo isso também. Mas a gente precisa nutrir o nosso corpo, suplementar. Antes era um luxo, hoje é uma necessidade. A gente precisa suplementar. Ômega 3, cálcio, magnésio, vitamina D, tudo isso faz parte de saúde, né? Até aqui, ó, como frear o relógio biológico, né? Vitaminas, fibras, quanto que você rejuvenesce você ingerindo esses nutrientes. Então, olha aqui, essas duas pessoas têm basicamente a mesma idade. Qual delas você quer ser no futuro? Algumas pessoas decidiram mudar, algumas pessoas decidiram viver mais e melhor. Não adianta viver mais, né? Viver mais e melhor. Então é a hora de você viver a sua melhor versão, a sua melhor forma. Falei bastante, né? Uma gratidão por estar aqui com vocês, né? Deus abençoe a todas, né? A gente pode sim mudar. Eu queria passar para vocês que a gente pode mudar, como eu falei no meu vídeo lá, a gente pode mudar o nosso estilo de vida, pode melhorar a nossa forma física, a gente pode mudar de profissão, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, porque Deus nos fez, né? Vencedoras, né? Deus nos fez guerreiras, batalhadoras e nos fez para prosperar, para uma vida real real de abundância e felicidade. Por mais que a gente tenha sido, às vezes, treinado na nossa mente lá atrás, né, que, que às vezes nasceu para sofrer, que a vida é assim mesmo, que você não tem chance, né? Como dizia assim, tinha tudo para dar errado, mas o meu Deus é maior, eu tenho tudo para dar certo, né? Então, gratidão imensa, meninas. Contem comigo, né? Fico à disposição para quem quiser ter o meu auxílio aí para esse processo. Amo trabalhar, amo ajudar as pessoas. Já fui reconhecida pela empresa, né? Porque eu tenho essa base. Eu trabalho com a Herbalife porque é uma empresa que realmente transformou a minha vida e eu consigo levar isso para as pessoas. Falo dessa empresa com muito orgulho, né? E estou aqui à disposição de vocês aí para poder auxiliar vocês, né? Gratidão imensa.